É isso aí, pessoal. Estamos agora no nosso capítulo número 5 aqui dessa obra História da Filosofia do Nicolas Banhanho, volume 1, que tem o Sócrates como personagem de capa. Sócrates. Então hoje vamos falar um pouquinho do Empédocles de Agrigento, aula número 21. Estamos quase terminando ali os pré-socráticos. Estamos quase terminando o primeiro período da filosofia, que é o período cosmológico, marcado principalmente por investigações relacionadas à natureza, à origem do mundo, à origem do cosmos, por isso investigações cosmológicas, por isso período cosmológico. Então vamos lá, vamos ver aí quem que foi o Empédocles. O eleatismo, declarando aparente o mundo do devir, e ilusório o conhecimento sensível que lhe concerne, não afastou a filosofia grega da investigação naturalista. Então a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores, a gente estudou um pouquinho a escola eleática e vimos que a preocupação da escola eleática era sobre o devir, a mudança, sobre o ser. A escola eleática inaugura um estilo de investigação conhecida como metafísica ou ontologia, que é o estudo do ser enquanto ser. Essa definição é bem aristotélica, mas a gente pode ficar com isso por enquanto. E, de certa forma, a escola eleática dá um novo rumo, dá uma nova forma para a filosofia poder enxergar o mundo real. Entretanto, essa investigação que começa ali com a escola eleática não desvia a filosofia antiga, lá a filosofia dos jônicos, a filosofia dos pitagóricos, a filosofia de Heráclito, daquela investigação naturalista. Ou seja, a escola eleática introduz um fator novo de pesquisa, mas a filosofia grega desse período ainda continua com um interesse naturalista. Então, na verdade, o que o eleatismo faz ali é trazer uma nova forma de pensar, uma nova forma de analisar filosoficamente a realidade. Esta continua de acordo com a tradição iniciada pelos jônicos, mas não pode deixar de ter em conta as conclusões do eleatismo. Então, assim, a filosofia grega ainda continua com a investigação naturalista. Entretanto, depois das descobertas ali dos eleatas, já não se pode mais fazer filosofia da mesma forma, porque os eleatas apontam para um problema. Esse problema tem que ser resolvido. Agora não é meramente estudar a natureza por estudar. Os eleatas apresentaram o problema do ser, apresentaram o problema do conhecimento sensível. Como eu vou conhecer o mundo, a realidade, se ela está constantemente mudando? Consequentemente, ela traz o problema da mudança, o problema do movimento, e a filosofia agora não pode continuar sem levar em consideração esses problemas. Até o momento que surgirem ali autores como Platão e Aristóteles, que vão dar um outro direcionamento ali para esse pensamento. Mas, por enquanto, os filósofos que estão nesse período não podem fingir que o problema não existe. Então, na questão da filosofia, é justamente isso. Você tem que entender o problema filosófico vigente para só a partir daí você desenvolver uma ideia, um pensamento novo. Eu tenho lá o Facebook, daí às vezes eu tô nos grupos que aparece um bando de doido e o cara coloca bem assim, tanto no grupo de física que eu sigo, como no campo da filosofia, tem gente que fala bem assim, eu tô inaugurando uma ideia nova, uma teoria nova, mas você vai ver, a pessoa não tem o conhecimento da filosofia, não conhece a história da filosofia, não conhece a história da física, não sabe como funciona um procedimento científico. Por que eu tô dizendo isso? Porque não tem como você elaborar algo novo sem você levar em consideração tudo aquilo que vem sendo discutido no período vigente. Por quê? Porque a investigação científica não é feita de maneira isolada. Você tem que, de certa forma, entender qual é o patamar da ciência nesse período para, a partir disso, você tentar resolver o problema que é colocado. Não é investigar por investigar, porque tem problemas que precisam ser resolvidos e eles não podem ser deixados de lado. Mesma coisa aqui em relação à teoria lá de Parmênides, de Zenão e de Melisso. Ou seja, a teoria levantada pela escola eleática. Não se pode continuar a filosofar fingindo que não existe Parmênides,
que não existe Zenão, que não existem meliços. Os caras apontaram um problema, então agora os filósofos, a partir de então, têm que levar isso em consideração. A afirmação de que a substância do mundo é uma só e que ela é o ser não permite salvar a realidade dos fenômenos e explicá-los. Então a afirmação lá feita pela escola eleática de que o ser é apenas um e que somente o ser não permite a gente salvar essa realidade dos fenômenos, porque, como a gente viu, não tem como você conceber que a realidade é una e múltipla ao mesmo tempo. Isso é um engano dos sentidos. Ou seja, eu não tenho mais como explicar a mudança das coisas sem, primeiramente, resolver o problema da escola eleática, porque eles apontaram ali um problema e esse problema não foi vencido na época, não foi ali superado. Então os autores que desenvolveram teorias a partir de então vão ter que pensar suas teorias, suas explicações com base nessa questão e nesse problema do movimento. Como explicar esse mundo fenomênico que nós vemos sem resolver o problema do engano dos sentidos da sensibilidade. Porque os sentidos, a visão, tato, olfato, paladar, nos dão uma realidade que está mudando. Mas vimos que, a partir de Parmênides, o movimento é impossível. Movimento, mudança, devir são impossíveis. Então, como que a gente vai explicar esse mundo, esse fenômeno, se a gente já não pode mais explicá-los porque a realidade é una? Então, hoje a gente vai ver que o Empédocles é um autor que está naquele período, tanto o Empédocles quanto o Anaxágoras, quanto os atomistas vão levar em consideração esse problema e vão tentar procurar soluções para ele. Se quiser reconhecer-se que o mundo do devir é, dentro de certos limites, real, deve admitir-se que o princípio da realidade não é único, mas múltiplo. Ou seja, quem agora vai colocar na sua teoria de que o devir é real, tem que, de certa forma, desenvolver uma ideia de que a realidade não pode ser apenas una, mas ela tem que ser múltipla também. Como que eu vou explicar um movimento numa realidade que é una? Se a realidade é una, não há movimento, não há mudança. Mas se há multiplicidade, é justamente partindo de um para o outro, de uma coisa para outra, que a gente pode pensar esse movimento, é essa mudança. Nesta via se põe os físicos do século V a.C., buscando a aplicação do devir na ação de uma multiplicidade de elementos qualitativamente ou quantitativamente diversos. Então, os físicos do século V, por isso que o nome desse capítulo é capítulo V, os físicos posteriores, são autores que vão tratar do problema da física, da natureza, vão levar em consideração o devir, a mudança, e vão trabalhar o mundo agora a partir de uma multiplicidade. Então a gente viu que os filósofos anteriores buscavam a unidade do real. Tales, a unidade é a água, Anaximandro é o áperon, Anaxímenes é o ar, Heráclito, a unidade é o fogo, Pitágoras, a unidade é o número, Parmênides, a unidade é o ser. E a partir de agora, para se explicar o movimento, já não pode simplesmente se partir dessa ideia de unidade. Então esses físicos, eles utilizam como raízes da realidade ou substâncias que formam a realidade, elementos que são múltiplos. Por quê? Porque a partir da multiplicidade dos elementos, a gente pode pensar nesse movimento, a gente pode pensar nessa mudança toda. E agora, esses físicos, hoje começando com Empédocles, vão apresentar esses elementos que são diferentes, ou qualitativamente, são coisas diferentes, ou quantitativamente, ou seja, tem quantidades diferentes. O aspecto qualitativo a gente encontra principalmente aqui na filosofia do Empédocles. Na filosofia do Anaxágoras, a gente tem ali mais ou menos as duas coisas, qualitativo e quantitativo. E quantitativo especialmente a gente tem ali no atomismo, que a gente vai ver que a quantidade de átomos, a forma desses átomos também, por conseguinte, vão formar os objetos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Empédocles. Empédocles de Agrigento nasceu ao redor de 492 e morreu mais ou menos aos 60 anos. Então teria falecido ali por volta dos 432 a.C., mais ou menos. Nasceu em Agrigento, beleza. Filho de Metão,
que tinha um lugar importante no governo democrático da cidade, né? Ou seja, o pai dele era político, participava ali ativamente da política da cidade, né? Empédocles participou na vida política e foi ao mesmo tempo médico, dramaturgo e homem de ciência. Então Empédocles ele teve uma vida ali voltada para diversos interesses, participou da vida política, foi médico, foi dramaturgo, escreveu ali em forma poética, igual o Parmênides. Parmênides foi o primeiro a escrever em poesia, se eu não me engano, né? E o Empédocles também foi um outro que escreveu em forma de poemas. E também um cientista, né? Um físico. Então o Empédocles aí foi bastante coisa. Ele próprio apresenta a sua doutrina como um instrumento eficaz para dominar as forças naturais e até para chamar do Hades a alma dos defuntos. Então veja, acho que o Empédocles aí foi muito mais que cientista, médico, dramaturgo. Então ele era uma espécie também, de certa forma, de, sei lá, de mago, pode-se dizer, né? E praticamente ali dizia que conseguia resgatar, aliás, ou conversar, né, com as almas dos mortos que desceram ao Hades, né? Então aí que tem um pouco de mito aí dentro dessa biografia do Empédocles. A sua figura de mago ou de charlatão é realçada pelas lendas que se formaram acerca da sua morte. Então aqui provavelmente igual ao Pitágoras, que também tinha uma série de lendas e mitos ali sobre a sua vida, aqui para o Empédocles também. Então provavelmente era um homem muito inteligente e as pessoas começaram a atribuir ali lendas e histórias sobre ele. Principalmente sobre a morte dele, da morte do Empédocles. Eu lembro que quando eu conheci a morte do Empédocles a primeira vez, eu fiquei de cara, né? Fiquei, nossa, esse cara aí, se ele morreu desse jeito mesmo, o cara é corajoso, mas vamos lá. Os seus partidários disseram que tinha subido ao céu durante a noite, né? Então, ali, ó, quem defendia o Empédocles disse que ele subiu ao céu à noite, né? Como se fosse um anjo voando, né? Você olha lá no céu, lá o Empédocles. Tchau, Empédocles. Aqui em Paranaguá, né, tem o padre do balão que foi embora lá, né? Mas isso é uma outra história. Lá os gregos eles têm o Empédocles. Cada um com seus heróis. Os gregos têm Empédocles e a gente tem padre do balão. Mas isso é uma outra história, tá? E então, beleza, teria subido aos céus durante a noite. Maravilha. Os seus adversários diz que se precipitaram na cratera do Etna para ser julgado um deus. Ou seja, os seus adversários disseram ali que Empédocles teria se jogado dentro de um vulcão, dentro do Etna. Eu ouvi essa história também e me parece que a ideia também era de que ele teria se jogado ali no vulcão porque ele acreditava que a realidade era formada por 4 elementos, conforme a gente vai ver. E o que ele fez ali a se jogar no vulcão, na verdade, foi separar esses 4 elementos ali, mas ele voltou para ser aquilo que ele já era. Porque o mundo se origina desses elementos, vai e volta e por aí vai. A gente vai ver isso dentro da teoria dele daqui a pouco. Mas se jogar no vulcão, o cara tem coragem. Empédocles foi, depois de Parmênides, o único filósofo grego que expôs em verso as suas doutrinas filosóficas. Ali escreveu em forma de poema, de poesia, os seus escritos filosóficos junto com Parmênides. Junto não, né? De maneira similar a Parmênides. O seu exemplo não foi seguido na antiguidade, senão por Lucrécio, o qual lhe dedicou um magnífico elogio lá na obra de Rerum Natura. Lucrécio é um filósofo epicurista que a gente vai ver mais tarde, e o Lucrécio teria justamente oferecido rendido uma homenagem ao Empédocles. Lucrécio é um filósofo excelente. O Otto Maria Carpo, que é um cara da literatura, um crítico da literatura, vai elogiar muito Lucrécio. Ele disse que se o Lucrécio não tivesse sido um dos maiores filósofos romanos, teria sido o melhor poeta romano. Então veja, né, o Otto Maria Carpo falando isso do Lucrécio. Mas hoje a aula não é de Lucrécio, a aula é de Empédocles. Mas nem de Lucrécio nem de Parmênides, é de Empédocles. A gente vai falar dele mais tarde. Restaram do Empédocles fragmentos mais abundantes que de qualquer outro filósofo pré-socrático, pertencentes a 2 poemas. Então, dos filósofos pré-socráticos aqui, aparentemente do Empédocles é o que sobrou mais
fragmentos, né? O que a gente tem mais ali fragmentos para poder fazer a leitura. De basicamente 2 obras. Sobre a natureza e purificações. Então, sobre a natureza é aquele título genérico que a gente viu que os críticos davam às obras dos pré-socráticos. Todas as obras se chamam sobre a natureza. E a outra obra é Purificações. Essa obra sobre a natureza, ela é de caráter cosmológico, ou seja, vai tratar ali do cosmos, da natureza, da física, da realidade. A segunda obra, que é a Purificações, é de caráter teológico e inspira-se no orfismo e no pitagorismo. Então, a segunda obra, aí, Purificações, ela vai justamente ter um caráter ali para falar mais de um aspecto teológico, religioso, baseada nas ideias do orfismo e do pitagorismo ali, né? Orfismo e pitagorismo são aquelas religiões ali dos mistérios que eram bem famosas na antiguidade grega. Empédocles é conhecedor dos limites do conhecimento humano. Então, Empédocles, uma das preocupações dele é entender justamente quais são os limites desse conhecimento, né? E o Abanhã afirma que ele é conhecedor desses limites. Então, provavelmente, uma das temáticas ali trabalhada por Empédocles é a questão do conhecimento humano, que é uma coisa que a gente vai ver. Ele vai tentar entender como que funciona o conhecimento do homem, e isso é uma coisa inédita na história da filosofia. Os outros filósofos não tentaram trabalhar diretamente essa questão, não encararam de frente esse problema, né? Que é a questão do conhecimento. Os poderes cognitivos do homem são limitados, ou seja, o Empédocles vai dizer o que o homem pode conhecer é limitado, porque os seus poderes de conhecer por si só já são limitados. Pode-se conhecer tudo? Não. Por quê? Porque a própria característica da natureza humana não permite que se conheça tudo. Há limites. O homem vê só uma pequena parte de uma vida que não é vida, porque passa de fugida, e conhece só aquilo com que por acaso depara. Ou seja, aqui o Empédocles está falando que o homem somente conhece, obviamente, uma parte da realidade. Por isso que ele diz uma vida que não é vida. Porque para a gente dizer o que é o real, a gente teria que ter a compreensão total desse real. Mas nós não temos acesso à totalidade do real, temos acesso a apenas uma parte desse real. E essa parte do real, na verdade, se a gente for analisar na perspectiva do todo, não significa absolutamente nada. É muito pouco o que a gente conhece. A gente conhece uma parcela da vida que praticamente não é vida. Porque a gente vê o mundo apenas do nossa perspectiva, do nosso aspecto. Por isso que ele fala, a gente só conhece aquilo que a gente se depara. Olha só. Por que eu estudo? Por que estudar? Eu sempre falo isso, tenho falado bastante isso nas minhas aulas. Nos meus vídeos anteriores que eu gravava lá, não falava muito disso. Mas hoje eu acho importante dizer por que eu estudo. Olha só, se você não lê, se você não assiste, se você não se interessa, sei lá, por nada cultural, por música, esse tipo de coisa, você vive uma vida, uma realidade, você se depara com coisas pequenas, não coisas pequenas no sentido de qualidade, não são coisas insignificantes, jamais, não estou querendo dizer isso. Você se depara com poucas coisas nesse mundo. Agora, quando você lê, quando você estuda, quando você assiste, quando você escuta música, quando você conversa com pessoas mais velhas, quando você conversa com pessoas inteligentes, você se depara com mais coisas, a sua vida fica mais rica. Então, ao ler um livro, eu estou compartilhando a experiência de vida de um outro sujeito, de um autor. Então, eu tenho a minha vida, a vida do William. Quando eu leio um outro autor, né, de filosofia, de literatura, de ciência, eu estou vendo a vida de uma outra pessoa e essa vida se agrega à minha. Ou seja, aquilo que eu me deparo é maior. Agora, se eu vivesse só a vida do William, vivesse num mundo isolado e fechado, trancado no meu quarto, eu não veria muita coisa. O que eu iria me deparar é muito pouco. Mas eu tenho amigos, eu leio, eu saio, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, estudar, ler, participar da cultura é uma coisa que faz com que você se depare com mais experiências. Isso aumenta a tua capacidade de ver o mundo, mas mesmo assim ainda é muito pouco aquilo que você vê. Você quer aumentar a possibilidade de ver as coisas que você tem aí para ver?
Leia livros, leia livros. A leitura de livros é a melhor coisa porque te traz um monte de experiência nova, experiência diferente. Assista filme. Eu tô assistindo, voltei a assistir uns anime, eu gosto muito de anime, desenho japonês, tô assistindo. A gente aprende bastante coisa também. Escute música, eu escuto bastante música, agora estou numa fase de escutar bastante o Arrigo Barnabé. Dei uma olhadinha naquele álbum dele lá, o Tubarões Voadores, eu acho aquele álbum fantástico, adoro, me divirto, eu dou risada, é um álbum profundo, bem legal. Mas é isso, então acho que quando você estuda, você se depara com novas realidades, então você aumenta aí a tua experiência. E é isso que o Empédocles vai trazer. A gente se depara só com uma pequena parte da vida, uma pequena parcela da vida, que não daria nem para chamar de vida. Então, por isso que os poderes cognitivos do ser humano são limitados. Porque o que percebemos da realidade é limitado. Temos apenas acesso a um aspecto fenomênico muito pequeno, muito pouco do real. Imagine o tanto de planeta que não tem nesse universo. Imagine o tanto de coisa que não existe. Não vou falar que existe vida fora da Terra, não faço a mínima ideia. Mas só o fato de você ter um monte de planeta esquecido aí no meio da galáxia e galáxias diversas e um monte de coisa. Olha o tanto de coisa que a gente está perdendo, que a gente não vai ver. Imagine lá no fundo do mar o tanto de criatura, o tanto de seres que não tem, que a gente não conhece ainda. Nem o nosso planeta a gente conhece. Nem a tua rua ali, né? Nem teus vizinhos direito você conhece. E a gente vai morrer e não vai ver muita coisa. Portanto, estude, leia, assista esses vídeos, conheça autor, conheça filosofia e vá atrás. Mas, justamente por isto, não pode renunciar a nenhum dos seus poderes cognoscitivos. É necessário que se sirva de todos os sentidos e ainda do intelecto para ver todas as coisas na sua evidência. Ou seja, depois de tudo que eu falei, a gente sabe que o conhecimento é limitado, como apresentou Empédocles, porque vivemos uma parcela pequena da realidade, do real, e apesar de tudo isso, o Empédocles ainda fala que a gente não pode renunciar aos nossos sentidos, então a gente tem que usar ele da melhor maneira possível. Usar esses poderes dos sentidos aí, tato, olfato, visão, audição, eles são a matéria que de certa forma fornece ali o conhecimento para nós, a gente aprende o mundo, a realidade aqui pela experiência. E também o Empédocles traz a ideia de utilizar os poderes do intelecto, então não são apenas os sentidos, mas é a própria razão. Então usá-los bem é conseguir ver o mundo ali de maneira mais clara, digamos assim, ver mais evidência dentro dessa realidade, ver mais evidências, ver a realidade ali mais, digamos assim, melhor formulada, tá? A gente tem acesso ao aspecto fenomênico da realidade, do real, mas sempre tentar ir além desse fenômeno, dessa aparência, para ver o mundo de forma mais evidente. Então é isso que o Empédocles fala. Apesar de tudo isso, temos que usar muito bem os nossos sentidos, temos que usar também o nosso intelecto. Como Parmênides, Empédocles considera que o ser não pode nascer nem perecer. Opa! Então aqui o Empédocles está entrando ali dentro, de certa forma, da doutrina de Parmênides. A gente viu na aula anterior que o Melissos, que é o discípulo de Parmênides, a sua filosofia é uma tentativa ali de atacar a filosofia de Empédocles e Anaxágoras. Por enquanto aqui em Empédocles a gente está vendo que Empédocles está concordando com Parmênides, mas daqui a pouco vem a discordância. Então Empédocles, assim como Parmênides, acredita que não existe nascer e nem perecer. Por quê? Porque se uma coisa nascesse, se o ser nascesse, ele teria que vir de outro ser, mas a gente já sabe que se eu tenho o ser e eu tenho uma outra coisa que não é o ser, é o não ser, mas do não ser não pode vir o ser, do nada não pode vir algo. Mesma coisa em relação ao perecer, eu tenho o ser, se o ser perece, ele vai para outra coisa que não é o ser. O que não é o ser? É o não ser, mas o não ser não existe, portanto só existe o ser. Então será que o Empédocles também acredita que só existe o ser? Porque para ele está dizendo, o ser não pode nascer nem perecer. Será que ele defende essa unidade? Não. Como vimos, ele defende a multiplicidade do real.
Mas a diferença de Parmênides quer explicar a aparência do nascimento e da morte e explica recorrendo ao combinar-se e separar-se dos elementos que compõem a coisa. Então, diferentemente do Parmênides, o Empédocles quer explicar a aparência do nascimento e da morte. E é isso que vai se desenvolver ali a sua filosofia, uma tentativa de explicar a aparência dessas realidades, da realidade da morte e da realidade do nascimento. Então ele quer mostrar justamente como que isso se dá na sensibilidade. Se o ser não pode nascer nem perecer, como que os sentidos me atestam o nascimento e o perecimento? E ele vai utilizar a ideia de combinação e separação dos elementos. A combinação dos elementos gera a vida. A separação dos elementos traz a morte. É assim que ele vai explicar nascimento e morte. A união dos elementos é o nascimento das coisas, a sua desunião, a morte. Então, para ele, a realidade é formada por elementos, não é um, são vários elementos ali, conforme a gente vai ver. E a união desses elementos é o que nos dá a experiência da vida, do nascer. Já a desunião desses elementos, ou seja, o desagregamento, a separação deles, nos dá a morte. É por isso que a nossa experiência vê o nascer e o morrer das coisas, porque a gente está vendo o combinar e o separar desses elementos. É por isso que a sensibilidade nos dá a ideia de nascimento e morte. Esses elementos, para ele, são 4. Fogo, água, terra e ar. Sei que isso aqui lembra bastante Avatar, né? Isso aqui, na verdade, é uma coisa que aparece lá dentro da cultura chinesa. Existem vários filósofos chineses que também acreditam que a realidade é formada por 4 elementos. Mesma coisa, fogo, água, terra e ar. Muitos deles vão colocar o 5º elemento ali, que é o metal. Metal é um outro elemento ali que forma a realidade. São 5 elementos que formam o real. Muitos filósofos japoneses e hindus lá da Índia também vão defender a ideia de que a realidade é formada por água, terra, fogo e ar. Aqui no Ocidente, então, parece que o primeiro a defender essa perspectiva foi o Empédocles. Então, esses 4 elementos são as raízes da realidade. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parmênides e Heráclito afirmam que o ser, a substância que forma o real, é uno, é um. Já o Empédocles traz aqui que são pelo menos 4, que são esses 4 elementos. O nome elemento, só mais tarde, com Platão, aparece na terminologia filosófica. Essa ideia de elemento vai aparecer lá só com Platão. Empédocles fala de 4 raízes de todas as coisas. Então, são as raízes que formam a realidade. Tudo que existe vem dessas raízes, dessas 4 raízes. Essas 4 raízes são animadas por 2 forças opostas. Então aqui o Empédocles vai trazer a ideia de como que esses 4 elementos, que são diferentes um do outro, né, qualitativamente diferentes, a qualidade deles é diferente. Um é terra, um é ar, um é fogo, né? Terra, água, fogo e ar. Como que eles se combinam e como que eles se separam. Então o Empédocles vai trazer aqui a ideia de que a força cósmica que une e combina esses elementos, ele chama de amor, que é filia. Ele chama de filia, né, que a tradução seria o amor. Então é a força cósmica do amor que junta esses elementos. O amor, filia, tende a uni-las, ou seja, vai unir essas 4 raízes. Já o ódio, a discórdia ou desavença, que em grego é neikos, vai justamente separar esses elementos. O nascer se dá pelo amor, o morrer se dá pelo ódio, pela desavença, pela discórdia. Eu lembro quando a gente aprendeu isso na faculdade lá de filosofia, as aulas de filosofia antiga, o pessoal ficou assim maravilhado, achou lindo essa teoria, essa ideia do amor unir e do ódio separar. Até tinha um amigo meu lá, bem doido, cara, bem louco, bem loucão,
né? E ele tatuou, né, acho que foi na panturrilha, de um lado filia e do outro lado neicos, né? Amor e ódio, assim, ficou tão impactado com essa ideia, chegou até tatuar. Melhor tatuar filia e neicos do que tatuar nome do ex, né? Mas isso é uma outra história. Então, essa desavença, esse ódio, esse neicos vai desunir as 4 raízes. O amor e a desavença, ou seja, a discórdia, são 2 forças cósmicas de natureza divina, cuja ação se alterna no universo, determinando com a alternância as fases do ciclo cósmico. Então, amor e ódio, 2 forças cósmicas que unem e separam essas 4 raízes, esses 4 elementos, e há uma alternância onde às vezes prevalece o amor e às vezes prevalece o ódio, conforme a gente vai ver. E toda essa alternância aí entre amor e ódio vai justamente gerar essas fases do ciclo cósmico, ou seja, há uma fase do universo onde ele é um todo desagregado, todos os elementos estão separados e que não é possível a vida, e há uma outra fase também onde todos estão unidos e dessa união também não é possível a vida, digamos assim, porque não há uma, digamos assim, dissociação entre os elementos. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Há uma fase em que o amor domina completamente e é o Sphyros, no qual todos os elementos são unificados e enlaçados na mais perfeita harmonia. Então, dentro desse ciclo cósmico, existem 2 forças, tá? Que unem e separam as coisas. De um lado o amor, do outro lado o ódio. Quando o amor domina completamente, todas as coisas se unem. Todas as coisas se unem numa coisa que eles chamam de Sphyros. Então, dessa união surge uma unidade. Por quê? Porque todas as coisas estão ali compactas, elas estão comprimidas, não existe individualidade, porque todas as coisas são únicas, são unas. Então esse amor une todas as coisas, pressiona todas as coisas a ficarem juntas. Mas, nesta fase, não há nem o sol, nem a terra, nem o mar, porque não há mais que um todo uniforme, uma divindade que goza da sua soledade. Bonito, né? Muito bonito isso aí que ele disse. Ele está querendo dizer, então, que nessa fase não há diferença entre terra, sol, água, mar, William, celular, carro, livro, Nicolau Banhan, não. Tudo é uma coisa unida, tudo é uma coisa única que foi unida ali por essa força que é o amor. Vamos pensar, por exemplo, numa força natureza, uma força gravitacional, uma força eletromagnética que puxa as coisas. É esse tipo de força que ele está falando, tá? Uma força que vai unir tudo, que é o que ele chama de amor. Então, nessa união, há um todo unido ali, é como se fosse uma grande massa compacta. Pega ali, pega toda a realidade, tudo que existe e compacta ali, porque você vai ver que é justamente essa ideia da união. Fazendo uma comparação aqui agora, fazer uma comparação. Os físicos que defendem a teoria do Big Bang vão falar que no instante inicial, quando o Big Bang de certa forma ele vai começar, toda a matéria do universo já estava contida em algo que seria quase do tamanho ali de uma cabeça de um alfinete, né? Alfinete assim, de uma agulha lá que você vai passar o fiozinho, né? Então veja, imagine toda a matéria do universo condensada ali na cabeça de um alfinete. Olha só, seria mais ou menos essa ideia. É como se o amor unisse tudo ali e dessa união não tivesse nem um espaço vazio, não tem nada. Tá tudo ali como se fosse preso numa cabeça de um alfinete e de repente as coisas começam a se separar. Pá, e vai indo e o universo vai sendo criado. Estou fazendo uma comparação só para ver se vocês entendem. Então seria mais ou menos essa a ideia. Esse amor une tudo e não há nem espaço. Não há como diferenciar nada porque tá tudo ali tão grudado, tão junto, que as coisas se tornam uma só. Eu acho legal, acho interessante essa ideia. Se é verdade ou não, não faço a mínima ideia. Agora o oposto. A ação da desavença ou discórdia rompe esta unidade e começa a introduzir a separação dos elementos. Ou seja, então de repente essa força cósmica que é o ódio começa a aparecer. Então aquilo que era somente amor começa a virar um pouco de ódio, vai virando, e as coisas vão se separando, vão começando de certa forma ali a ganhar forma,
vão começando a criar uma individualidade, essas coisas vão se separando desse amor que juntou todas as coisas, né? E é assim que o Empédocles vai explicando como que esses elementos, as 4 raízes, vão se juntando e vão se separando por causa dessas forças cósmicas, que seriam o amor e o ódio. Então o ódio vai indo, vai começando a separar aquela unidade, já não é unidade, porque a gente tem partes, vão se dividindo, vão se separando e vão formando as coisas. Mas nesta fase, a separação não é destrutiva. Até certo ponto, ela determina a formação das coisas que existem no nosso mundo, o qual é produto da ação combinada das duas forças e fica a meio caminho do reino do amor e do reino do ódio. Ou seja, nessa fase que as coisas começam a se separar ali da força cósmica que é o amor, isso não é destrutivo, essa separação não é destrutiva, ela é construtiva no sentido de que as coisas começam a se formar. Agora começa a aparecer o sol, agora aparece a terra, agora aparece o mar, daqui a pouco aparece os bichos, mais tarde aparece o William e por aí vai. E tudo isso é uma coisa que fica ali no meio do caminho entre o amor e o ódio. As coisas estão ali equilibradas, nem unidas demais e nem separadas demais. Unidas demais não existe a vida, né, das pessoas, dos animais, não existe sol, não existe terra, só existe uma coisa ali. E na separação total também não existe, porque está tudo separado. Continuando, né? Continuando o ódio a agir, as próprias coisas se dissolvem e tem-se o reino do caos, o puro domínio do ódio. Então veja, então as coisas ali estão no amor tudo compacto. De repente a separação começa a se introduzir, as coisas vão se separando. Só que elas não param de se separar, e chega um momento que tudo é separado, tudo, digamos assim, se esfarela. Pega o William aqui, ó, começa a separar meus átomos, minhas moléculas e tudo vão voltando a ser aquelas raízes primordiais e tudo se separa até sobrar apenas isso. E aí a gente já não tem mais o amor, a gente tem apenas o caos ali, que as coisas estão tudo confusas e a gente não sabe o que é o que, porque elas estão tão separadas que a gente já não identifica mais nada. Mas, então, cabe de novo ao amor recomeçar a reunificação dos elementos, a meio caminho ter-se-á novamente o mundo atual, mesclado de ódio, de amor, e finalmente regressar-se-á ao Esphairos, no qual recomeçará um novo ciclo. Então veja, olha só, como que a gente começou ali, o amor é um todo compacto, vai se separando, no meio do caminho tem a gente, mas continua, as coisas vão se esfarelar e não vai sobrar nada. Mas o amor volta a aparecer e vai juntando, vai juntando. Chegou de novo no meio desse caminho, de novo vai ter o William, vai ter a Banhanho, vai ter YouTube, vai ter planeta Terra, Sol, Mar, então as coisas voltaram a ser o que eram. E o que vai acontecer? De novo elas vão voltar para o amor, e é esse o ciclo cósmico que acontece. As coisas nascem, crescem, morrem, se dissolvem, voltam, nascem, crescem, morrem, daí vão lá e se juntam e por aí vai. Então esse é o ciclo cósmico, um eterno ir e vir, uma separação e uma junção desses elementos. Eles estão em constante movimento, em constante mudança. Aristóteles observou, lá na obra Metafísica, que Empédocles não é coerente, porque admite ao mesmo tempo que o amor cria o mundo numa volta e o destrua na outra, e o mesmo com o ódio. Então, quando Aristóteles vai fazer a análise dessa teoria do Empédocles ali na obra Metafísica, conforme a gente já comentou, no primeiro capítulo da Metafísica ele faz uma espécie de leitura, uma espécie de história da filosofia ali de autores que vieram antes dele, e ele vai criticar o Empédocles, dizendo que ele não é coerente. Por quê? Porque se o amor é uma coisa que cria, como que, ao mesmo tempo, o amor permite que algo seja destruído? A mesma coisa em relação ao ódio. Como que o ódio que destrói as coisas, ao mesmo tempo, consegue permitir que o amor volte a criá-las? Ele mostra que isso não é coerente. Só que foi uma leitura errônea que o Aristóteles fez da teoria do Empédocles. Mas Aristóteles faz esta observação porque identifica o amor e o ódio, respectivamente, com o bem e o mal. Então é isso que o Aristóteles faz. Ele identifica o amor com o bem
e o ódio com o mal. Então, para ele, o amor é uma coisa boa. Como que essa coisa boa permite que o ódio reine? E como que o ódio, que é mal, vai permitir que esse amor crie as coisas? Como que o amor dentro do seu domínio permite que o ódio vai lá e comece a se introduzir, e o oposto? Como que o ódio ali, que ele está com o poder e o controle das coisas, permite que o amor se introduza e vão criando as coisas? Porque o Aristóteles considera que essas duas forças cósmicas são também o bem e o mal, mas na verdade não é assim. Em Empédocles, tal identificação não existe, ou seja, identificar o amor com o bem e o mal com o ódio, não existe esse tipo de atribuição de valor moral, de valor ético a essas forças cósmicas, não há isso. Empédocles está bem longe de admitir que o amor é só o amor, é o princípio do cosmos. Como Heráclito está convencido que a divisão dos elementos, o ódio, a luta, tem uma parte importante na constituição do mundo. Então aqui o Empédocles não admite que o amor é uma coisa boa e desse bem é que vai se originar as coisas. Por Empédocles, assim como o Heráclito, existe uma parcela de luta dentro da realidade. Há uma tensão entre o amor e o ódio, e isso não é bom nem ruim, isso faz parte da própria natureza da realidade. Então o fato do amor unir todas as coisas, a gente já não poderia identificar como o bem. Por quê? Porque esse amor é um amor que tudo sufoca, que não permite que existam coisas diferentes. Ele quer, de certa forma, se a gente fosse jogar um valor moral, poderia dizer que esse amor é até egoísta, porque é um amor que junta tudo na unidade e não permite as diferenças. Então, de certa forma, o Empédocles está ali na esteirinha do Heráclito, onde a luta, a oposição, a tensão são coisas que fazem parte da realidade da natureza e sem elas o mundo não existiria. Ou seja, não é bom nem ruim, é apenas aquilo que é. Estas duas coisas, escreveu ele, são iguais e igualmente originárias e têm cada uma o seu valor e o seu caráter e predominam alternadamente no volver do tempo. Ou seja, o amor e o ódio são iguais e são igualmente originárias também. Cada uma delas tem o seu valor e as duas são importantes para a constituição do mundo, constituição do real. Então o fato do amor ser identificado com o bem na perspectiva do Aristóteles serviria para dizer que o amor é superior ao mal, óbvio, né? Que o bem é superior ao mal, mas não existe isso na filosofia de Empédocles. Tanto o amor como o ódio são importantes. Porque se só houvesse amor, não haveria multiplicidade. Se houvesse somente o ódio, haveria tanta multiplicidade que não seria possível a existência, a realidade das coisas. Veja, olha só como é interessante. Se houvesse só unidade, a gente teria quase aquele ser do Parmênides, que não admite movimento e não admite mudança, conforme a gente já viu. Agora, se a gente tivesse só o ódio, só a discórdia, a gente teria tanta multiplicidade que a gente cairia em todos aqueles paradoxos de Zenão, que entre o infinito você teria um outro infinito, você não poderia cair, você não poderia andar, você não poderia se movimentar e por aí vai. Ou seja, se a gente tivesse a unidade, o movimento é impossível. Se nós tivéssemos só a multiplicidade, o movimento também é impossível. Então a gente tem um meio termo ali, um meio do caminho, onde o amor e o ódio, de certa forma, eles estão regulando quase de maneira igual, onde existem as coisas da realidade, onde há tanto essa realidade do ser, quanto também a realidade do movimento. É assim que o Empédocles utiliza a sua filosofia, seu pensamento para resolver o problema ali da filosofia de Parmênides. Uma ideia bem original. Os 4 elementos representam as 4 unidades, né? Cada uma delas, de certa forma, qualitativamente diferentes, que são o ser. Elas não mudam, elas são sempre o que são. Mas o que muda é a maneira como elas se configuram. É aí que a gente percebe o nascer e o perecer das coisas, justamente por essa agregação e separação desses elementos, dessas raízes. Mas essas raízes por si só não nascem, não crescem, não morrem. Elas são sempre o que são. Mas quando elas se juntam e se separam, é aí que elas fazem com que a gente tenha a experiência do nascer, crescer e morrer, que é justamente o agregar-se desses elementos e o separar-se deles.
Os 4 elementos e as 2 forças que os movem são ainda as condições do conhecimento humano. Conforme eu havia falado para vocês, o Empédocles é um autor que se interessa pelo conhecimento. Isso aqui a gente já começa a entrar numa área da filosofia chamada teoria do conhecimento, que é justamente uma teoria que vai tentar mostrar como que o ser humano, como que o homem conhece as coisas. Como que eu conheço o celular? O celular é um aparelho diferente de mim, até onde eu saiba, mas como que dentro da minha mente eu consigo pensar o celular, consigo pensar nas funções do celular, nas coisas que tem aqui, como que esse conhecimento entra na minha mente, na minha memória? E é isso que o Empédocles vai começar a tratar. O princípio fundamental do conhecimento é que o semelhante se conhece com o semelhante. Então, essa é a teoria principal de Empédocles nesse momento. Como que eu conheço as coisas? É porque o semelhante reconhece o semelhante. Como assim? Então quer dizer que eu sou semelhante ao celular? Por isso que eu conheço o celular? Porque eu sou semelhante a ele? Não. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Nós conhecemos a terra com a terra, a água com a água, o éter divino com o éter, o fogo destruidor com o fogo, o amor com o amor e o ódio funesto com o ódio. Então, o semelhante conhece o semelhante, terra conhece terra, água conhece água, vento conhece vento, o fogo conhece o fogo e por aí vai. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, vamos pensar. Meu corpo, na perspectiva de Empédocles, é formado pelos 4 elementos. Dentro do meu corpo tem essas 4 raízes, água, terra, fogo e ar, porque são eles elementos que formam a realidade. O livro também tem ali água, terra, fogo e ar. Não pense de maneira literal. O livro tem fogo, por que o livro então não começa a sair fumaça dele? Não pense em fogo como aquele fogo que queima. É algo que tem a natureza do fogo. É algo que tem essa natureza fluida do fogo, que se movimenta para cima, digamos assim, que se movimenta para o céu. Ele tem algo da terra também, porque ele tem essa rigidez. E por aí vai. Vamos pensar, hoje nós sabemos que o celular é formado por átomos, elétrons, prótons e nêutrons. Eu também sou formado por isso. Também sou formado por átomos, elétrons e nêutrons. Tudo é formado por isso. E é isso que o Empédocles vai trazer. É claro que ele não sabia o que era um átomo, o que era um elétron, o que era um nêutron. Ele não conhecia isso nessa época. Mas ele afirmava que a realidade era formada por esses 4 elementos. Portanto, os elementos que tem em mim conhecem aquele elemento semelhante que há na coisa. Ou seja, a terra que existe, por exemplo, dentro do meu olho, esse elemento que é a terra, reconhece a terra que está dentro desse livro, que forma esse livro aqui. E é por isso que o semelhante conhece o semelhante. Então, aquelas partículas que existem dentro de mim permitem que eu reconheça as partículas que existem fora de mim. O conhecimento realiza-se por meio do encontro entre o elemento que existe no homem e o mesmo elemento que existe no exterior do homem. Então, como que realiza esse conhecimento? O meu elemento, digamos a terra que tem no meu olho, o fogo que tem no meu olho, conhece a terra e o fogo que existem nas outras coisas. Há um choque ali entre esses elementos e é a partir disso que eu gero o conhecimento. Esse choque tem um nome. Ele chama de eflúvios. Os eflúvios que provêm das coisas produzem a sensação quando se aplicam aos poros dos órgãos dos sentidos pela sua grandeza. De outro modo, passam despercebidos. Então, assim, o Empédocles, se eu não me engano, tem a ideia de que dentro, por exemplo, assim, vamos pegar o meu sentido, a visão. Estou falando bastante da visão, né? Esses elementos que formam a visão, eles formam eflúvios, que é uma espécie, digamos assim, talvez de energia que saia desses elementos. Eles vão lá e encontram os eflúvios que saem também do livro, eles se chocam e trazem para mim essa informação. É desse choque onde gera-se a informação. Parece uma teoria meio doida, mas veja, a gente está no século V a.C. e ele já está explicando como que
eu posso conhecer as coisas utilizando a minha sensibilidade. Se a gente for parar para pensar em relação à visão, é difícil a gente entender esse exemplo. É quase como se saísse, digamos assim, uma espécie de raio do nosso olho, batesse no objeto e a partir desse choque a gente conhecesse as coisas. Mas eu vou te dar um outro exemplo. Vamos pensar num outro sentido, o paladar. O que é o paladar nessa teoria? Os elementos que tem no meu paladar, na minha língua, reconhecem os mesmos elementos que existem ali no arroz, no feijão, no pão, na picanha e por aí vai, certo? Então assim, a gente come essas coisas e a gente sente o gosto dela, por quê? Porque os elementos se identificam. Caso não se identifiquem os elementos, o sabor e o gosto disso passa despercebido, os sentidos passam despercebidos. Então seria mais ou menos essa ideia. Mesma coisa quando eu toco no livro. Quando eu toco no livro, eu sinto ele, eu reconheço ele, porque os elementos que existem dentro de mim reconhecem o semelhante dos elementos que existem nos outros objetos, tá? Então essa é uma das primeiras teorias do conhecimento, onde o Empédocles vai tentar justamente explicar como que o conhecimento é formado. Empédocles não faz qualquer distinção entre o conhecimento dos sentidos e o do intelecto. Também este último se realiza da mesma maneira por um encontro dos elementos externos e internos. Então, o Empédocles aqui não faz distinção entre conhecimento que vem do sentido e conhecimento que vem lá da razão e do intelecto. Para ele, todo esse tipo de conhecimento vem desse choque, desses eflúvios. Ou seja, a teoria dele, a realidade é formada por 4 elementos. Tudo é formado por 4 elementos e esses elementos se juntam através das forças cósmicas de amor e de ódio. E é justamente pelo fato de eu ser formado por 4 elementos e todas as coisas serem formadas também, é que eu posso conhecê-las. Por quê? Porque nós somos formados da mesma matéria e pelo princípio da semelhança, o semelhante conhece o semelhante, eu posso conhecer as coisas. Então essa é a teoria do conhecimento de Empédocles. Hoje, se a gente for analisar, por exemplo, fisicamente, vou fazer a pergunta para você. Como que você acha que você vê as coisas? Como que você acha que você vê a realidade? Se você não faltou as aulas de física, ou lembra lá um pouco das aulas de física, você lembra que existe aquela área da física chamada ótica. A ótica vai trazer ali os princípios da luz, que justamente vão mostrar como que funciona, digamos assim, a visão do ser humano, como que o ser humano enxerga utilizando os princípios da ótica. Lá para um dos princípios, que é o princípio da linearidade dos raios luminosos, a gente vai ver que justamente é a luz que permite que a gente veja o objeto. Então a luz bate no objeto, ela reflete aqui nos nossos olhos, na nossa retina, o nosso cérebro faz a interpretação dessa luz e cria a imagem no nosso cérebro daquilo que a gente está vendo. Então é mais ou menos isso que o Empédocles fala, mas é claro que para ele não é a luz que bate no objeto que vem para os nossos olhos, mas é algo que salta dos nossos olhos ali para o objeto, então é o contrário. Mas é uma primeira forma de explicação. Ele não está dando nenhuma explicação mítica, mas sim ele está usando a razão dentro da teoria do pensamento dele para explicar a realidade. Já naquela outra obra, As Purificações, que é uma obra teológica, Empédocles retoma a doutrina órfico-pitagórica da metempsicose, ou seja, o Empédocles acredita, de certa forma, que há uma transmigração das almas, onde de certa forma você morre, o corpo morre e a alma ela vaga por aí até voltar para um outro corpo. Há uma lei necessária de justiça que faz expiar aos homens, através de uma série sucessiva de nascimentos e de mortes, os pecados de que se mancharam. Ou seja, a gente já viu isso quando a gente já trabalhou lá. Eu comentei na nossa segunda aula sobre a religião dos mistérios, comentei também na nossa aulinha sobre Pitágoras, a forma como ele enxergava, de certa forma, essa relação da alma com a morte, do pecado e por aí vai. E o Empédocles segue nessa linha aí do órfico, da doutrina órfico-pitagórica. O homem vive essa realidade, ele se mancha pela culpa, pelo pecado, digamos assim, e justamente ele vai nascer e morrer até conseguir expiar esses pecados. Empédocles apresenta essa doutrina como o seu destino pessoal. Então essa seria aquela ideia lá de por isso que ele teria se jogado no vulcão
porque ele na verdade vai se separar desses elementos que formam ele, né? O Etna, o vulcão, é formado pelas 4 raízes, ele também é, ou seja, ele vai para aquele vulcão, mas a alma dele continua existindo, né? O corpo ali se dissolve na matéria, mas tudo é matéria, mas a alma dele continua existindo e uma hora ele vai voltar para uma outra coisa. E olha o que ele fala, o que eu acho bem bonito, eu acho isso aqui bem legal. Fui em dada época menino e menina, arbusto e pássaro, e silencioso peixe do mar. Isso aqui pra mim faz parte de uma literatura fantástica. Imagine, né, você parar pra pensar assim, pô, será que existiram outras vidas onde eu já fui menino, né? Não, eu sou menino, eu sou homem, é a mesma coisa. Menino, eu já fui menina, eu já fui arbusto, eu já fui pássaro, já fui silencioso peixe do mar. Muito bonito isso. Não tô dizendo que eu acredito, tá? Não tô falando isso, mas tô falando que poeticamente isso aqui é muito belo. E lembro saudosamente a felicidade da antiga morada. De que honras, de que alturas de felicidade eu caí para errar aqui sobre a terra entre os mortais. Então isso também relembra lá, provavelmente os tempos onde ele estava com a alma lá no ápice da realidade do real, onde tudo é maravilhoso e de repente ele começa a cair para essa realidade errando nesse universo, nesse mundo entre os mortais. Então é isso. Hoje vimos um pouquinho aqui a teoria, as ideias do Empédocles. Ele leva em consideração a teoria da escola do Parmênides. Não tem como fazer filosofia a partir de agora sem pensar no problema do ser. Parmênides joga isso dentro da história da filosofia, traz um problemão e é sobre isso que os filósofos vão tratar. Próxima aula vamos falar sobre Anaxágoras e é isso. Um grande abraço, nos vemos aí na próxima.